Estamos de volta com uma reportagem exclusiva. Uma semana depois de revelar que o governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma, o Fantástico apresenta outro furo de reportagem. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional americana, Edward Snowden, comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. A reportagem de Sônia Bride e Glenn Greenwald. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas: o petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultra-secretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Snowden, que era analista de inteligência contratado pela NSA, vazou esses documentos junto com milhares de outros em junho passado. Atualmente, ele está asilado na Rússia. Esta reportagem contradiz a afirmação da NSA de que não faz espionagem com objetivos econômicos. A informação foi encontrada pelo jornalista Glenn Greenwald, coautor desta reportagem, em meio aos milhares de documentos entregues a ele por Edward Snowden em junho. Veja primeiro a nota da Agência de Segurança Nacional Americana esta semana ao jornal The Washington Post. Asteriscos são usados para ressaltar que o Departamento de Defesa, ao qual a NSA está ligada, não faz espionagem econômica de nenhum tipo, incluindo o cibernético. E agora veja este documento. É uma apresentação ultra-secreta feita pela NSA em maio do ano passado para treinar novos agentes no passo a passo para acessar e espionar redes privadas de computador. As redes internas de empresas, governos e instituições financeiras. Redes que existem justamente para proteger informações. O nome da Petrobras, a maior empresa do Brasil, aparece logo no início sob o título "Muitos alvos usam redes privadas". Além da Petrobras, aparecem listados como alvos a infraestrutura do Google, o provedor de e-mails e serviços de internet. A empresa que já foi apontada como colaboradora da NSA, aqui aparece como vítima da agência. A diplomacia francesa, com acesso à rede privada do Ministério das Relações Exteriores da França. E a rede do SWIFT, a cooperativa que reúne mais de 10 mil bancos de 212 países e regula as transações financeiras internacionais por telecomunicações. Qualquer remessa de recursos entre bancos que ultrapassa fronteiras nacionais passa pelo SWIFT. Outros nomes de empresas e instituições da lista foram apagados para não comprometer operações que envolvam alvos ligados ao terrorismo. Sobre jornalismo responsável. Tem informação dentro desses documentos, alguma informação que está sobre espionagem mesmo contra terrorismo, questões de segurança nacional, que acho que não deve ser publicado, porque ninguém tem dúvida que os Estados Unidos, como todos os países, tem o direito para fazer espionagem para proteger a segurança nacional. Mas tem muito mais informação que está sobre espionagem contra inocentes ou contra pessoas que não têm nada para fazer com terrorismo ou para questões industriais que deve ser publicado. A classificação de segurança do documento é ultra-secreto, liberado apenas para quem os americanos chamam de Five Eyes, 5 olhos, os 5 países aliados na espionagem: Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O nome da Petrobras aparece em vários slides à medida em que o treinamento vai avançando na explicação de como é feito o monitoramento de dados das empresas e instituições-alvo. Para cada alvo é criada uma pasta que reúne todas as comunicações interceptadas e os endereços de IP, a identificação de computadores ligados à rede privada, que deveria estar imune a esses ataques. Paulo Pagliuzzi é doutor em segurança da informação e autor de livro sobre o tema. A pedido do Fantástico, ele avaliou o documento. Os casos de rede, as redes que são apresentadas, todas são de empresas reais, quer dizer, não foram criados cenários fictícios. Tem algumas coisas que chamaram a atenção, como por exemplo, havia alguns números que estavam tapados. Por que eles estariam tapados se a intenção não era esconder porque era um caso real e não queria que os alunos
tomasse conhecimento. E essa seria uma espionagem que começou há pouco tempo ou vem de longo prazo? Isso não se obtém numa única passagem de imediato, não. Pelo que eu vi, é bem consistente e gera resultado muito poderoso. Ou seja, é uma forma de abordagem muito eficaz. Só chega a esse nível quem já está praticando essa espionagem e quebrando esses códigos há muito tempo. Exato. Não é espaço para amadores nessa área. O faturamento anual da Petrobras é de mais de 280 bilhões de reais, maior do que a arrecadação de muitos países. E não são poucos os motivos para que espiões queiram acesso ao sistema protegido da empresa. A Petrobras tem 2 supercomputadores usados principalmente para as chamadas pesquisas sísmicas, que avaliam reservas de petróleo a partir de testes feitos em alto mar. Assim, a empresa mapeou o pré-sal, a maior descoberta recente de novas reservas de petróleo no mundo. Não há informação sobre a extensão da espionagem e nem se ela conseguiu acessar o conteúdo guardado nos computadores da empresa. O que se sabe é que a Petrobras foi alvo da agência, mas não há pista nos documentos sobre que tipo de informações a NSA buscava. De todo modo, a Petrobras tem conhecimento estratégico associado a negócios que envolvem bilhões de reais. Por exemplo, os detalhes de cada lote de um leilão marcado para o mês que vem, para a exploração do Campo de Libra, na Bacia de Santos, parte do pré-sal. Os espiões tiveram acesso a esses dados? Essa é uma pergunta que o governo brasileiro terá de fazer aos Estados Unidos. Libra é o maior leilão da história do petróleo. Ele é o maior leilão da história do petróleo, é um leilão muito peculiar. João Leilão é uma área que já se sabe que tem petróleo, não tem risco. Agora, sabe-se exatamente onde tem mais, onde tem menos, onde está mais fácil? Não, a Petrobras sabe. E eu espero que só ela saiba nesse momento. Se essa informação vazou, se essa informação foi roubada, isso pode dar vantagem? Alguém vai ter vantagem. Se eventualmente essa informação vazou e alguém dispõe dessa informação, ele vai numa posição muito melhor no leilão. Ele sabe onde carregar mais e onde nem carregar menos. É um segredinho bom. Isso é um risco bastante significativo. Comercialmente, o efeito internacional disso aí é de uma concorrência com carta marcada para alguns lugares, né? Para alguns países, para alguns amigos, né? O petróleo do pré-sal está em alto mar, onde a profundidade chega a 2.000 metros, abaixo de uma camada de sal rochoso, 4 quilômetros dentro da terra. Para chegar a esse óleo, é preciso muita tecnologia. E na exploração em águas profundas, a Petrobras é líder mundial. Se o senhor fosse um espião e tivesse acesso ao sistema do Petrobras, que informações o senhor buscaria? Olha, eu buscaria principalmente as informações ligadas à tecnologia de exploração de petróleo no mar. A Petrobras é número 1 no mundo em explorar petróleo no mar. E o pré-sal existe em qualquer lugar do mundo. Existe pré-sal na África, existe pré-sal no Golfo Americano, né? Existe pré-sal no Mar do Norte. Então, se eu detenho essa tecnologia, eu posso tirar pré-sal onde eu quiser. Na apresentação da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, aparecem documentos preparados pela GCHQ, Agência de Espionagem da Inglaterra, país que, como vimos, aparece como aliado dos Estados Unidos em questões de espionagem. A agência inglesa mostra como funcionam 2 programas. Flying Pig e Hush Puppy também monitoram as redes privadas por onde trafegam as informações que deveriam ser seguras. Essas redes são conhecidas pela sigla TLS-SSL. A apresentação explica como a interceptação das informações é realizada. Um ataque à rede conhecido como Man in the Middle, o homem no meio. Nesse caso, os dados são desviados para a central da NSA e depois chegam ao destinatário sem que ninguém fique sabendo. Algumas páginas adiante, o documento lista os resultados obtidos. O que nós achamos? Redes de governos estrangeiros, companhias aéreas, companhias de energia, como a própria Petrobras, e organizações financeiras. As redes TLS-SSL são também um sistema de segurança usado em transações financeiras, como, por exemplo, quando alguém acessa seu banco através de um caixa eletrônico. A conexão entre o ponto remoto e a central do banco passa por uma espécie de túnel virtual protegido de todas as outras coisas que circulam pela internet. O que passa por dentro desse túnel, ninguém poderia ver.
Na sequência, a apresentação da NSA mostra com detalhes como os dados de um alvo, escolhidos por ele, vão sendo desviados, passando por filtros de espionagem desde a origem até chegar aos supercomputadores da NSA. Neste documento, a NSA diz que a América Latina é alvo-chave do programa Silver Zephyr. Além de metadados, que são o total de informações que trafega na rede, ele registra o conteúdo de gravações de voz e fax. No domingo passado, o Fantástico mostrou com exclusividade como a presidente do Brasil é alvo direto da espionagem. Na quinta-feira, a presidente Dilma se reuniu com o americano Barack Obama na Rússia, em encontro dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, e cobrou explicações. O que eu pedi é o seguinte: eu acho muito complicado eu ficar sabendo dessas coisas pelo jornal. Se tem ou se não tem, eu quero saber. Tem ou não tem? Se tem, não. Além do que foi publicado pela imprensa, eu quero saber tudo o que há em relação ao Brasil. Tudo. Tudinho. Em inglês, everything. No dia em que Dilma e Obama se encontraram, reportagem publicada simultaneamente por dois grandes jornais, o inglês The Guardian e o americano The New York Times, revelou que a NSA e a GCHQ inglesa quebram os códigos de comunicações protegidas de diversos provedores de internet, podendo assim espionar as comunicações de milhões de pessoas e também transações bancárias. A reportagem mostra que a criptografia, o sistema de códigos de proteção que é fornecido por algumas provedoras de internet, já vem com uma vulnerabilidade instalada de propósito pela NSA. Assim, os espiões conseguem entrar no sistema, bisbilhotar, copiar e até fazer alterações sem deixar rastros. Há sinais também de que alguns equipamentos de computador montados nos Estados Unidos já saem de fábrica com dispositivos de espionagem instalados. O New York Times diz que isso foi feito com pelo menos um governo estrangeiro que comprou computadores norte-americanos, mas não revela qual governo pagou por equipamentos para ser espionado. E por fim, este outro documento obtido pelo Fantástico mostra quem são os clientes da espionagem que recebem as informações obtidas: a diplomacia americana, os serviços secretos e a Casa Branca. Ao lado, a prova de que a espionagem não tem como objetivo apenas o esforço contra o terrorismo. Na lista estão também informações diplomáticas, políticas e econômicas. A Petrobras não quis comentar a denúncia de espionagem e a presidente Dilma Rousseff, como você viu, aguarda para esta semana as explicações do governo americano. A NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, mandou uma nota ao Fantástico que diz o seguinte: nós não usamos nossa capacidade de espionagem internacional para roubar segredos comerciais de companhias estrangeiras para dar vantagens competitivas a empresas americanas. Perguntamos então por que os documentos mostram que a NSA espionou a Petrobras. A resposta da NSA, também em nota, foi que isso é tudo o que eles têm a dizer no momento. Já o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, em Londres, e a Embaixada Britânica, em Brasília, disseram que não comentam assuntos relacionados à inteligência.